Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas. Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Se ontem não tivesse sido o dia da anunciação do Senhor que passou para frente por causa daquela situação de que o dia 25 de março caiu justamente na Semana Santa, nós iríamos dar o início a esse capítulo 3 do Evangelho de São João, porque logo depois da oitava de Páscoa, a igreja ela vai nos colocar diante de uma belíssima catequese. E a catequese ela vai consistir primeiramente na questão do batismo. Por quê? Porque o que acontece depois da ressurreição de Cristo, o que deveria acontecer é que todos os pagãos olham agora para Jesus e acreditando que Ele realmente é o Salvador, porque Ele morreu e ressuscitou, então todos agora são iniciados no batismo, porque é preciso crer em Jesus e ser batizado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem nele crê e for batizado será salvo. Então não basta somente crer, é preciso ser batizado. Aí o Evangelho de São João começa com esse diálogo de Jesus, o capítulo 3, né? O diálogo de Jesus com Nicodemos. E aí Jesus fala, né, que aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. E Nicodemos não consegue entender essa questão do que significa o nascer de novo. Aí ele pergunta, então, uma pessoa vai ter que voltar para a barriga da mãe? Porque para nascer tem que sair da barriga, né? E Nicodemos não estava entendendo. E Jesus repete, aquele que não nascer da água, olha o batismo, e não nascer do Espírito, porque no batismo nós recebemos o Espírito, recebemos a Trindade, não verá o reino dos céus. Por isso que, graças a Deus, nós católicos entendendo isso, nós já levamos já os nossos filhos já para serem batizados logo após o nascimento. Por exemplo, os pais de Santa Teresinha levaram já no dia que a criança nasceu, uma das filhas, já batizaram logo no mesmo dia. Era assim antigamente. E agora, Jesus, nós estamos agora no versículo 7b, e Nicodemos não está entendendo ainda nada. Aí Jesus começa a dizer, olha, se eu faço uma comparação com coisas terrenas,
para você entender as coisas do céu, quando eu falar das coisas do céu, você não vai entender nada. Você não vai entender nada. Aí Jesus repete de novo, né? Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Como é que isso pode acontecer? Ele respondeu. Você sendo mestre em Israel, como é que pode você não entender isso, Nicodemos? Aí agora Jesus faz uma outra referência. Assim como a serpente foi levantada no deserto. Aí o capítulo 21 do livro dos Números, quando o pessoal estava murmurando, as serpentes vieram e começaram a picar, eles foram morrendo, aí Moisés intercedeu, aí Deus disse, olha, faz uma serpente de bronze e erga. Todos aqueles que olharem para a serpente de bronze, esses serão salvos, serão curados. Uma analogia a Jesus que ia ser erguido também na cruz. E isso aconteceu na sexta-feira. Quando Jesus foi erguido da cruz, vocês lembram, né, que esse detalhe é no Evangelho de São Marcos, um dos soldados, quando ele viu Jesus crucificado e morto, ele disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele passou a acreditar. Então todo aquele agora que olha para Jesus, Jesus crucificado, deve acreditar que ele é o Filho de Deus. Aí Jesus fala, né? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Só terá a vida eterna, só irá entrar no céu aqueles que crerem em Jesus. Os que não acreditarem em Jesus não entrarão no reino dos céus. Essa é a palavra de Jesus Cristo. É engraçado que as pessoas veem isso e não querem entender isso aqui. Lê uma coisa e quer entender outra. E aqui vejo uma coisa que é importante para nós no dia de hoje. Mas para acreditar, São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 10, ali no versículo 14 ao 15, ele diz assim, para se acreditar, é preciso que tenha quem pregue. Porque ninguém vai acreditar se não houver quem pregue. Porque imagina, como é que você vai acreditar em Jesus Cristo se não tem ninguém falando de Jesus Cristo? É preciso que tenha alguém que pregue. Agora a pergunta é, quem deve pregar? Claro, a pregação ela vem da igreja, ela vem daqui, do púlpito. Mas existem 3 instituições aqui na terra, que não é no céu, é claro, que se deve, aonde as pessoas vão, se deve anunciar o Evangelho, se deve falar de Jesus, se deve falar da igreja, se deve falar da doutrina da igreja, se deve falar do catecismo, se deve falar da moral cristã. Existem 3 instituições. A primeira instituição, a familiar. A segunda, a escola. E a terceira, a igreja. Aqui eu não estou falando em questão de ordem, né? Claro, primeiro a igreja, a família e a escola. Agora vejam, justamente nessas 3 instituições são os lugares que se está esvaziando a fé. Se está falando-se menos de Deus. Na igreja
na escola e na família. Hoje as pessoas vão no confessionário e se queixam. Ah, padre, eu vou na missa, o padre não fala do Evangelho, não fala de Jesus, fala de tudo, fala de política, fala um monte de coisa, menos falar de Jesus Cristo. É a queixa do povo. Aqui eu tenho que falar de quem? De Jesus, da doutrina católica, dos ensinamentos que a igreja nos dá. Aqui é o lugar da catequese. Porque quando nós somos batizados, nós recebemos as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Deus nos presenteia, mas só que essas três virtudes, elas precisam ser alimentadas, porque Deus nos dá, mas é preciso que alimente. Por exemplo, nós precisamos ser alimentados na fé. Como é que nós vamos ser alimentados na fé se não se fala? Não tem como. Toda virtude ela precisa ser alimentada. Senão a virtude ela não cresce. Não vai para frente. Então eu vou na igreja, aí se faz um monte de coisas na igreja, coisas bonitas, solta pombo na igreja, todo mundo fica batendo palmas, faz isso e faz aquilo, mas não se fala de Jesus Cristo. Não se fala de Deus em si. Se fala de partilha, de fraternidade. Menos de nosso Senhor. Não se fala da vida dos santos. Não incentiva-se a ler a vida dos santos. Não se incentiva a ler o catecismo da igreja. Em casa, a instituição familiar, nós encontramos pais que se dizem ser cristãos. Eles vão na missa. Nós encontramos até essas pessoas que vão na missa, esses pais, eles estão introduzidos em diversas pastorais. Mas quando chegam em casa, eles não falam de Deus para os seus filhos. Os filhos não são catequizados. Então, como é que esse filho seu, ele vai crescer na fé se os pais não falam? O que é que os pais fazem? Colocam os filhos diante da televisão para ficar um pouquinho quieto, porque não é fácil educar, né? Então, para descansar um pouquinho, porque já veio do trabalho cansado, televisão, celular para o filho, aí eles vão vendo tudo. Ainda tem aqueles pais, que são divididos. A mãe fala de Deus, o pai não quer falar, o pai quer falar de Deus e a mãe não quer falar. O pai introduz o filho no mundo. Aí, vejam só. Se para crescer na fé já não é fácil, imagina se os pais estão divididos dentro de casa. Vocês acham que o filho vai pender para o lado de quem? Ele vai pender mais para o lado de quem não fala de Deus. Aquele que diz assim, meu filho, vai para o mundo, meu filho, você tem que experimentar o mundo, vai. Porque largar o mundo significa sacrifício. E o mundo está aí. O Papa Francisco diz assim, você quer ver se seus filhos conhece Deus, mande ele traçar o sinal da cruz. O Papa Francisco fala assim. Uma criança que não sabe fazer o sinal da cruz, significa que os pais não evangelizam. Pergunte, você que se diz pregador do evangelho, que é pai e mãe, que é ministro da Eucaristia, que está na pastoral do batismo, que está em tudo. Se pergunte se na sua casa você fala de Deus.
Porque parece que a concepção ficou assim, lá eu falo, mas aqui não. Então como é que vai crescer na fé? Nas escolas, bem no tempo que eu era criança, né? Porque agora a modernidade, né, se desenvolveu, o mundo está desenvolvido. Eu me lembro que lá na escola, ou tinha uma religiosa que dava a aula de religião. A senhora ali já está balançando a cabeça. É bom que tem sempre alguém que fica ali me ajudando. Dizer, é assim mesmo. Cadê? Você vai para a escola hoje, quando se fala de religião, se fala de cultura. Não se fala de religião. Aí mais outra confirmando ali, ó. Graças a Deus pelo seu testemunho. Se fala de cultura. A cultura africana, a cultura, sabe lá que, o dos japoneses. E ali vai falando assim, né? Bem, uma coisa bem por cima. As faculdades esvaziam também, porque estão tirando. É por isso que seu filho não está acreditando, porque em casa não se fala, na igreja não está falando, e na escola não está falando, como é que vai crescer na fé? Como é que seu filho vai querer ir para a igreja? Como é que seu filho vai querer ler a Sagrada Escritura? Há um esvaziamento. E quando se fala de Deus, se fala bem superficial. Um Deus que agrada a todo mundo, que não tem problema. Se você faz isso ou aquilo de errado, não tem problema. E Jesus está dizendo, e todo o que nele crê vai ter a vida eterna. Aí uma briga até dentro da própria igreja, né? Você fala muito de Deus, você fala muito de Jesus, você vai falar de quê na igreja, meu Deus? Se eu venho para a igreja para ouvir falar de quem? Aí se fala mais de contas a pagar, de dinheiro que precisa dar, de igreja que precisa levantar, de dízimo, você tem que pagar o dízimo. E fica nisso, e essa cobrança você não ajuda. Se fala de tudo isso, menos de nosso Senhor Jesus Cristo, menos de Deus. Um esvaziamento da fé. Se não houver quem pregue, quem vai crer? Quem vai acreditar se não houver quem pregue? Como é que seus filhos vão acreditar, pais, se vocês não falam da verdade, vocês não anunciam o evangelho na casa de vocês? É por isso que seus filhos estão dessa forma. Não obedece. Aonde estão os valores cristãos? Estão aonde? Não se fala dos valores cristãos, se fala dos valores do mundo. E os valores do mundo contraria os valores cristãos. É por isso que está essa bagunça. É por isso que matar uma pessoa hoje não tem problema, roubar não tem problema. Você só não pode fazer isso com os animais. Se você fizer isso com algum animal, as pessoas têm coragem de processar. Mas mata uma pessoa, ninguém está aí. Você vê batendo na pessoa ali na rua, aí todo mundo passa, filma, né? Até filma para jogar no YouTube da vida, mas ninguém vai lá para proteger. Mas mexa no animal para você ver. Os valores estão mudando, estão sendo trocados. E aonde é que os valores precisam ser anunciados? Em casa, na igreja e na escola. Se na igreja, na escola e na casa não anuncia, como é que você vai ter filhos? Como é que você vai ter uma humanidade, uma família, homens e mulheres que realmente são filhos de Deus? Há um esvaziamento da fé. Então pense,
agora. Aí eu tenho que refletir, né? Eu estou falando de Deus, eu como padre. Você como os pais, vocês estão falando de Deus? E você que é professor, você está falando de Deus? Mas que Deus que você está falando? Ogum ou Exu? Que Deus você fala? Que Deus você apresenta? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.